Para o painel 1, Regulação de Serviços Digitais, Direitos Humanos e Desinformação, Brasil, Alemanha e Europa, passamos a palavra para o moderador do painel, Dr. Beto Simonetti. Mais uma vez, bom dia a todos. Eu solicito que, gentilmente, os senhores e as senhoras possam tomar assento aos seus respectivos lugares para que nós possamos dar continuidade ao segundo painel desta manhã, agradecendo e parabenizando mais uma vez o ministro Luiz Roberto Barroso e também o presidente Stefan Harbach pelas magníficas palestras proferidas no painel anterior. Eu saúdo os ilustres componentes desse painel, agradecendo a disposição de todos para participarem deste seminário, cujo objetivo, já foi dito aqui nesta manhã, é a promoção e aproximação acadêmico-jurídica entre o Brasil e a Europa. Dizer também que a Ordem dos Advogados do Brasil ela tem evitado esforços para a interlocução do conhecimento entre o Brasil e a Europa. Como exemplo disso, em agosto de 2022, estivemos na Itália, na Universidade Sapienza, e em maio passado não foi diferente, repetimos em Roma o mesmo evento, promovendo desta forma um intercâmbio de conhecimento riquíssimo entre o Brasil e a Europa. Estou certo que aqui em Frankfurt não será diferente e será igualmente enriquecedor. Cumprimento o professor Wolfgang Hoffmann-Hin, que há décadas dedica-se ao estudo das interfaces entre o direito público e o fenômeno da digitalização e tem contribuído grandemente para a consolidação do direito à proteção de dados e à garantia da liberdade de expressão e de informação durante o seu período como magistrado do Tribunal Constitucional Alemão. Igualmente, o ministro e professor Gilmar Mendes já há tempos esforça-se para a concretização do direito fundamental à proteção de dados, que no Brasil se incorporou explicitamente ao texto constitucional apenas em 2022. E tenho acompanhado o ministro Gilmar Mendes o apelo do Supremo Tribunal Federal ao Legislativo pela devida regulamentação das redes sociais, a disseminação de fake news, que é nociva à democracia, e um dos papéis do Judiciário e da Advocacia é ressaltar a urgência da matéria e promover o diálogo democrático entre todos. Dentro dessa temática, eu aproveito para cumprimentar e agradecer também pela sua inteligência e pelos seus préstimos à advocacia brasileira, a doutora Laura Chettel Mendes, presidente da Comissão de Direito Digital do Conselho Federal da OAB, e que, a partir do parecer promovido pela comissão, capitaneado pela doutora Laura, que servirá este parecer como paradigma do que será, certamente, a expressão da advocacia brasileira quanto ao tema no Brasil. Ainda no ministro Gilmar Mendes, reconhecemos o ministro como um grande defensor das prerrogativas da advocacia brasileira e também das garantias constitucionais do cidadão. Doutora Marisa Jimenez Martim, advogada e atualmente diretora de Relações Públicas da Meta na Europa, e aplica no campo privado a sua vasta experiência na seara da proteção de dados, de modo a equilibrar as necessidades dos usuários e das empresas dos países. Devidamente apresentados os palestrantes deste painel, gostaria de, mais uma vez, agradecer e passar a palavra imediatamente ao professor Hoffmann-Hin. Meine Damen und Herren, minhas senhoras, meus senhores, não vou fazer referência a nomes individuais, espero que possa saudar todos por minhas senhoras e meus senhores. Me sinto honrado com o convite. Gostaria de agradecer, além disso, aos colegas no Brasil, com os quais eu coopero há mais de uma década, sempre trocando ideias, um intercâmbio intensivo. O Gilmar Mendes é um deles. Eu, pelo menos, aprendi muito com os meus amigos e colegas brasileiros. Espero que assim seja também para os brasileiros. Ora,
Talvez o meu discurso seja um pouco mais chato, porque eu vou falar das dificuldades, das possibilidades de regulação de mercados dos espaços digitais. Tocando no assunto da inteligência artificial, etc. Mas para que saibam em que nível eu vou operar, o que eu vou falar, a minha tese é a seguinte: a digitalização exige uma dinâmica transformadora na área da regulação. A digitalização, ela promove, ela exige, ela dá ensejo à regulamentação jurídica. A digitalização vai ter impacto no nosso ordenamento jurídico, por isso eu gostaria de colocar isso como tese, caput, da minha fala. Transformação digital, todos devem saber de que estou falando, mas de qualquer forma, tem um lado tecnológico e outro lado, nem menos importante, que é um lado social. A digitalização, ela transforma não só a tecnologia, como também a convivência social em todas as nossas esferas, das esferas da nossa vida. Se isso precisa, e em que medida é necessário regular essa digitalização, eis o nó da questão. E como podemos garantir uma regulamentação que não seja de fachada, mas que seja efetiva, eficaz, aliás. O debate na prática e na academia gira em torno... Olha, nem tudo que é regulado precisa ser regulado pelo direito, por atos normativos. Há outras possibilidades de regular padrões éticos, códigos de ética, questões deontológicas, seja lá quais forem as regulações ou as regulamentações possíveis. Ao mesmo tempo, os próximos atos, a governança institucional também pode servir de poder regulador. Como tomar deliberações, como decidir, isso também pode ser um dos garantes dos direitos fundamentais do ser humano. Ora, em muitos cantos desse planeta, muitas são as deliberações, decisões, consultas realizadas entre especialistas. A citar alguns, no Brasil, por exemplo, nós temos a estratégia brasileira da inteligência artificial do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, MCTI. Ora, o MCTI, de forma bem pormenorizada, aborda várias áreas científicas, demonstrando as dificuldades e os problemas existentes em cada área, depois define objetivos e, por fim, eles ainda comentam a implantação estratégica. Ora, é muito oportuno esse compêndio de avaliação da questão. Recomendo a sua leitura. Quem não leu o documento do MCTI, sinta-se à vontade. Outra recomendação vem da Unesco sobre ética e inteligência artificial. O Fórum Econômico Global publicou um relatório Adopting AI Responsibility. Nos Estados Unidos temos até uma lei de responsabilização, ou seja, de prestação de contas sobre algoritmos. Esses posicionamentos, esses projetos nos mostram que os problemas em si têm um denominador comum. Só que cada país, cada nação, cada cultura avalia a necessidade de proteção de forma diferenciada. Temos instrumentos, sim, mas esses instrumentos são difíceis em sua aplicação, já que se trata de algo novo. Claro que é bom ter objetivos, desideratos ou desideratas, mas de qualquer forma, colocá-las em prática, aplicar instrumentos normativos, legais, aplicar de verdade. Isso, eis o nó da questão.
Como em todas as esferas da sociedade e da convivência social, surgem conflitos, zonas de conflito, onde é necessário considerar que há interesses, filosofias, pontos de vista e abordagens. Muito difícil lidar com tantos interesses, em parte antagônicos e muito diversos, de empresas, de usuários, do Estado, de segurança pública, etc., etc. O mandato do direito e da jurisprudência é o seguinte: já que se trata de tantas vertentes, tantos pontos de vista, tantas abordagens, é necessário encontrar ou considerar todos os interesses e garantir que haja uma regulamentação que não seja em detrimento de uma das tantas partes interessadas. Considerar liberdades, avaliar e ponderar interesses diversos numa sociedade. No debate jurídico da Alemanha, Konrad Hesse, um dos ex-ministros do Supremo aqui da Alemanha, ele cunhou o termo da concordância prática. Ou seja, a concordância teórica ela vem supercarregada, sobrecarregada, mas a concordância prática que demonstre que todos os interesses foram considerados, ponderados e equilibrados em uma regulamentação, em alguma normatização. Daí surge outra pergunta. Ao falarmos dos direitos da liberdade, direitos fundamentais, o título dado a esses direitos aqui na Alemanha, quando falamos dos direitos liberais, sempre convém perguntar quais são os titulares dos direitos e quais são os devedores, quem é obrigado a prestar, a garantir um determinado direito. Tradicionalmente, o direito liberal era de defender-se de interferências do Estado, ou seja, o direito meu, titular, eu, cidadão, titular de direitos contra o Estado, frente ao Estado. Frente à digitalização, e o ministro Barroso foi feliz em lembrar muitas áreas de conflitos e divergências, aí é necessário ver se as relações entre particulares também os obrigam a respeitar os direitos fundamentais, ou seja, o efeito terciário dos direitos fundamentais, se esses direitos fundamentais também se aplicam a relações entre civis, entre particulares. Essa pergunta, essa questão, ela se reveste de uma nova matiz, tendo em vista que os processos de digitalização resultaram na concentração de poderes. Agora há um problema de poder concentrado nas mãos de atores privados, particulares. Nas redes sociais, por exemplo, a digitalização não fica restrita às redes sociais, mas de qualquer forma, em várias áreas de aplicação da digitalização e das ideias liberais, esse problema ele se manifesta em função da digitalização. Por isso, o Tribunal Constitucional alemão, não sei se o senhor Harbart concorda com isso, mas é muito cauteloso ainda, ou seja, ainda não se posicionou. Eles falam que é importante pensar na hipótese que em determinados casos direitos fundamentais possam ser aplicados contra empresas privadas, caso elas se revistam de poderes semelhantes aos de Estados. Adiante, ainda, o debate constitucional, desculpem, a jurisprudência alemã, o Tribunal Constitucional alemão fala dos direitos fundamentais objetivos que podem ser transportados e traduzidos para as relações entre civis, entre particulares, frente ao direito à necessidade de garantir a igualdade, pelo menos frente a determinados atores que têm elevado poder social, empresas, aglomerações, etc.
etc. Isso acontece principalmente a grupos da internet, a empresas de internet que são fortes em suas repercussões sociais, fundamentado desde que elas se revistam ou adquirem dimensões parecidas com as de estados. Ainda são, digamos, a linguagem ainda não é definitória. Ela não define, ela ainda se aproxima, aproximativa. Ou seja, se uma plataforma na internet vai ter impacto nos direitos fundamentais, os direitos fundamentais devem ser aplicados e protegidos. Nesse caso, claro que os direitos fundamentais não vão ser usados para litígios civis, já que os direitos fundamentais têm uma dimensão que vai bem além do direito objetivo de defender-se. O Brasil conhece essa função dos direitos fundamentais, União Europeia, Brasil, Alemanha, todo mundo reconhece essa dimensão objetiva dos direitos fundamentais. Não é algo novo, propriamente dito novo. Essa dimensão objetiva quer dizer, ela implica em que os direitos fundamentais repercutem nas relações entre civis, entre particulares. Quando se trata de interpretar as normas, quando se trata de criar instrumentos de defesa dos direitos, os direitos fundamentais têm vez até em relações entre particulares. Parte dessa regulação, dessa regulamentação, aliás, necessária em função da digitalização, talvez possa ser feita com a interpretação de normas fundamentais, dos direitos fundamentais. Não basta usar direitos fundamentais para regular, já que a regulação ela exige uma abordagem diferente. O fenômeno da digitalização é algo diferente e algo novo, mas pode servir de ponto de partida para a regulação dessas relações. Ora, a digitalização, convém dizer isso, vamos dar adeus ao presidente do Supremo da Alemanha. A digitalização já no passado, ela deu ensejo a inovações no nosso ordenamento jurídico. Dois exemplos do Tribunal Constitucional. Em 83, houve um censo na Alemanha. Levantamento de todos os dados da população de forma digital. Nome, endereço, nada de dados sensíveis. Não obstante, houve uma resistência acirrada na própria sociedade, em parte causada, talvez conheçam 1984, George Orwell, era em 83 aquele censo nacional e as pessoas temiam que o Estado ia se transformar no estado de terror traçado por George Orwell. Naquela ocasião, o Tribunal Constitucional da Alemanha, no fundo, inventou um novo direito fundamental. Não chamaram isso de direito fundamental, mas pelo menos falaram da proteção da dignidade humana e da realização da personalidade. Com isso, eles chegaram ao direito fundamental da autodeterminação informacional, entre aspas. É a base da Lei de Proteção de Dados, um grego aqui no estado de Hesse, que se incumbiu da primeira lei estadual de proteção de dados. De uma ou outra forma, o Tribunal Constitucional se via chamado a definir um direito básico, direito fundamental, emanando de dois outros direitos. No início desse milênio, um novo problema surge no horizonte. Muitos estados, muitos países, até na Alemanha, permitem grampos, interceptação de telecomunicações para processos de
inquérito policial, persecução penal. A tecnologia mudou. Nos anos 20 do século passado, as informações, ou seja, a pessoa que estava lá fazendo a operação nas telecomunicações, ela que servia de escuta na central telefônica. Hoje em dia isso não é mais necessário. Os cabos coaxiais permitem a interceptação de conversas telefônicas e grampos telefônicos. Pode-se ouvir o que as pessoas estão a falar. Não precisa mais da operadora na central de telecomunicações. Depois vieram os cabos de fibra óptica. Não havia como fazer grampo em fibra óptica, pelo menos no início. Então, tudo que funcionava antes já não funcionava mais. Então, a ideia da persecução penal das autoridades era, ou também das autoridades de defesa da Constituição, era colocar escuta e grampo para supervisionar a telecomunicação suspeita. Aí, como não era mais possível fazer isso com fibra óptica, as pessoas, teve gente que propôs um vírus nos computadores das pessoas para ter acesso às informações gravadas no computador, no portátil, no computador, no celular, seja onde for. Aquele vírus federal era chamado. O Tribunal Constitucional Alemão, outra vez, conjugando dignidade e liberdade de desenvolvimento do ser humano, chegou à seguinte sentença: o acesso a dados, a um computador, por exemplo, dados gravados em um computador, até agendas, cartas de amor, seja lá o que você vai encontrar no seu computador. Esse computador, nós precisamos do acesso, sim, para vigiar, para defender a democracia, mas, de qualquer forma, o sistema em si deve ser protegido. E, por isso, o Tribunal Constitucional Alemão concretizou aquele direito liberal, direito de liberdade do ser humano, falando que há um direito fundamental da integridade, da confidencialidade de sistemas técnicos. Fui o relator, ou seja, desta questão. Tudo objetivo e correto. Não obstante, essa norma, esse direito fundamental que nós construímos de acordo com as necessidades imanentes da digitalização, aí, hoje em dia, olha, tem que ter perigo para bens de direito, um perigo iminente. Só nesse caso que é possível intervir, ou seja, violar o princípio da integridade e confidencialidade de dados pessoais. Garantir o funcionamento desses sistemas, a integridade dos sistemas da pessoa. Ora, se a digitalização hoje ela já abrange toda a nossa vida e digamos, o funcionamento da infraestrutura contra o crime cibernético, por exemplo, aí surge nova pergunta e ainda não temos sentenças a respeito, nenhuma jurisprudência a respeito, mas será necessário, já que a digitalização ela invade todas as áreas, talvez não seja nem interessante falar só em liberdade, em dignidade, talvez a gente tenha que falar em liberdade, em estado em funcionamento, ou seja, fazer outras referências. Trata-se de garantir um direito fundamental de confidencialidade e integridade. Garantir é mais que defender. Os direitos subjetivos de proteção contra o Estado ou de empresas poderosas, ora, garantir é mais que defender. Na esfera da digitalização, da transformação digital, não basta debelar incêndios. É necessário garantir, prevenir, criar infraestruturas que assegurem a sobrevivência e o rendimento da nossa empresa, da nossa sociedade, desculpem. É uma ideia que ainda não está no páreo, mas de qualquer forma gostaria de chamar a atenção à diferença entre defesa e garantia. Garantia é positivo, defesa é negativo.
seja a digitalização, os processos digitais podem até colocar em risco a garantia da confidencialidade e integridade dos dados. Em parte, o Estado é visto como o Estado que garanta de estruturas, de infraestruturas de áreas de desenvoltura livre de desenvolvimento pessoal, ou seja, que o Estado seja concebido como garantidor, como garanta de que esse seria o papel fundamental da regulamentação pública ou do Estado. Ora, a digitalização, ela nos traz problemas de regulamentação. Por isso, eu gostaria de citar algumas questões, atividades digitais comparadas com as analógicas. As digitais são bem mais complexas do que em outras esferas da sociedade. Assim sendo, heterogêneo, os campos de aplicação são extremamente heterogêneos e afetam todas as áreas da vida humana. Limites e barreiras são transgredidos. Hoje não há mais comunicação regional, local. Hoje ela é transregional, transfronteiriça. Nós temos uma desmaterialização da comunicação, ou seja, o mundo virtual, o mundo real. A digitalização, ela desmaterializa, ela dessubstancia esses mundos. A visibilidade é mais difícil, a rastreabilidade é cada vez mais difícil, compreender quais foram os processos que fizeram aquilo acontecer. Tem sistemas, mais ainda quando os sistemas começam a aprender com isso, se não temos rastreabilidade nem visibilidade, também não temos previsibilidade, não temos como ver o que acontece no futuro, o que precisamos fazer no futuro. A inteligência artificial, por exemplo, cada vez mais refinada. Se a gente faz regulamentação nessa área, às vezes a gente tem que se antecipar ao processo e não sabe onde isso vai parar. Talvez a gente possa fazer projeções, mas só com estatísticas e probabilidades que nós vamos regular o que nos aguarda daqui a alguns meses ou anos. Com isso, não temos como voltar à estaca zero. Se há desenvolvimentos e processos distópicos, é necessário também trazer esse processo de volta e interrompê-los. Não sei se será possível, provavelmente não. Temos o problema do poder acumulado nesses processos também. Ora, frente a tudo isso, é muito mais difícil regular essa área do que as demais áreas que conhecemos tradicionalmente. Regular é preciso, mas é deveras difícil. Não obstante, não podemos cruzar os braços e deixar tudo ao Deus dará, mas é necessário seguir o princípio da precaução, ou seja, onde surge um problema, a gente tem que interferir, tem que regular. Esse princípio da precaução, ele vem sendo refletido em algumas leis, em alguns projetos de lei. Talvez eu possa citar a título de exemplo. Primeiro, determinadas atividades podem ser declaradas ilícitas, podem ser proibidas. É possível fazer isso, desde que a gente saiba o que nos aguarda, ou seja, uma interferência imperativa. Muito pouco se tem feito nessa área. Já vou lhes comentar uma só exceção, mas se, por exemplo, temos novos sistemas de TI com novas capacidades e potenciais que, pelo menos, será necessário documentar como é que surgiram e qual a sua arquitetura, quais os potenciais de riscos que esses sistemas podem criar. Dar transparência aos sistemas de informação. E nesse caso é possível fazer controle, fiscalização prévia durante o processo, seja lá como for. Que não seja desenvolvido TI black box. Podemos fazer testes também para prevenir problemas causados por tecnologias perigosas.
planejar o que deve ser feito para garantir a segurança cibernética, etc. Um exemplo nesse sentido, ou nessa esfera, é a tentativa da União Europeia de criar uma regulamentação sobre a inteligência artificial. Esse ato normativo, projeto ainda preparado pela Comissão, e depois de algum vai-vem, o Parlamento Europeu teve por bem modificá-lo, aprovando com esmagadora maioria, não no processo trialógico ainda, também, claro, o Conselho da Europa ainda não participou, não deliberou, mas de qualquer forma temos uma base. Comissão, projeto de lei, o Parlamento aprovou após devidas alterações. Abordagem de risco. Você define níveis e graus de risco, onde cada risco, de acordo com os autores da lei, não podem ser tolerados. Por exemplo, manipulação cognitiva de comportamentos pessoais ou de grupos vulneráveis. Social scoring, China, também não seria permitido. Identificação biométrica e conhecimento facial, etc., em tempo real, também seria proibido. É isso que o Parlamento Europeu prevê como proibição imperativa. Temos os sistemas de alto risco da inteligência artificial, que seriam, por exemplo, sistemas que trazem um elevado risco para a saúde, para a segurança e para os direitos fundamentais de pessoas naturais. Pessoas definindo categorias, como, por exemplo, uso de sistemas de inteligência artificial ou produtos que ferem ou violam a legislação de segurança de produtos, a identificação biomédica de pessoas físicas, a administração e operação de infraestruturas críticas, uso para fins de persecução penal e administração de migração, etc., controle aduaneiro, etc. A mim me falaram que eu tivesse 40 minutos no máximo, não sei, agora não receberam isso antes, mas me dão mais um tempo. Claro que vou cortar uma parte, não posso lhes falar das coisas belas que estão aqui no meu manuscrito, mas sendo assim, nesse e em outros casos, não vou precisar de tanto tempo. Pode deixar, eu dou conta. Ora, as preocupações de hoje, quando pensamos no futuro, a gente tem que pensar no futuro, mas a gente não sabe o que será dessas preocupações de hoje. A regulação, ela sempre tem algo prospectivo também. Aí surge outro problema. Será que nós, seres humanos, podemos interferir na vida de gerações vindouras? Não sabemos se vai ser para o bem ou para o mal essa inteligência artificial. Se ela, por exemplo, sair da casinha, a inteligência artificial, nós não vamos viver isso. As gerações vindouras, elas vão ser afetadas por isso. Talvez eu possa citar uma decisão, uma sentença do tribunal na área da ação climática, das mudanças climáticas. Os objetivos para 2050, as metas estipuladas para a emissão de CO2 e outros gases de efeito estufa, o tribunal disse que, ora, vamos lá, se a meta é 2050, é necessário aplicar determinados instrumentos. Ou seja, é permitido você ser limitado em suas emissões, pensando nas gerações vindouras. O Tribunal Constitucional, então, interfere no direito fundamental intertemporal. Esse direito fundamental do ser humano de hoje, ele pode ser restrito, ou seja, não tem o direito de produzir tanto CO2, mas intertemporalmente, com isso, protegemos o direito fundamental de gerações vindouras, os filhos e netos. Talvez a gente possa aplicar essa ideia
a nossa abordagem da inteligência artificial. Deveres de documentação, testes e sistemas hipersensíveis. Claro que são um ônus para a população de hoje, mas com isso poderíamos prevenir determinados problemas para gerações futuras, vindouras. Então, a liberdade não é um bem individual meu de hoje e agora, mas a liberdade é algo a ser preservado e prevenido para toda a população e o mundo inteiro. Falta a previsibilidade da falta de transparência, da não revisibilidade dessas categorias, ou seja, é importante termos isso em mente, já que é difícil regular essa questão. Nós vamos ter de encontrar formas de regular nessa esfera. Vale a pena fazer isso, eu tenho plena certeza. Por fim, eu vou fazer a conclusão da minha fala. Ora, formar e criar um direito e aplicar esse direito, interpretá-lo, concluiria dizendo assim: trata-se provavelmente de não só reagir, mas de construir, de abordar o futuro de forma construtiva, considerando a complexidade social, a diversidade de interesses, talvez novos interesses e novas partes interessadas vão surgir. Cito outra vez a concordância prática, conceito que acabo de citar, assimetrias de conhecimento entre os atores têm que ser superadas. E tudo isso são temas e assuntos a serem repensados. Claro que existem no direito e na jurisprudência, mas a gente precisa rever e fazer uma releitura desses conceitos frente à digitalização. Garantir a revisibilidade, como chamar de volta essa tecnologia, caso ela traga grandes problemas, aumenta a transparência e seja lá o que for. Nós já temos pontos de partida na jurisprudência atual, é necessário desenvolvê-las e promovê-las. A transformação digital, como disse no início, exige uma dinâmica transformadora que garanta direitos liberais e fundamentais. Quero dizer com isso que os direitos fundamentais servem ao bem da sociedade, ao bem de todos e ao bem individual. Seja exercício de liberdades individuais, quando falamos em liberdades que estão em conflito, que colidem entre si, a tarefa nossa, então, consiste em garantir a inovação, por outro lado. Não podemos restringir tudo, ou seja, promover a inovação, por um lado, ao mesmo tempo pôr limites, já que essa digitalização ela vai trazer riscos, ou seja, responsabilidade dos inventores pelos interesses individuais e coletivos. É um assunto que repercute em várias esferas. Primeiro, garantir uma infraestrutura que garanta a liberdade das pessoas, com garantia do funcionamento das infraestruturas sociais. Não é apenas a telecomunicação, são várias infraestruturas atingidas por isso. Segundo, garantir, aplicar essas garantias a várias áreas, liberdades setoriais e intersetoriais na aplicação dessas tecnologias digitais. Sempre faço questão de destacar isso. Terceiro elemento, garantir o exercício das liberdades de forma intertemporal, pensar nas gerações futuras. E quarta necessidade que eu vejo, a cooperação transnacional, transfronteiriça, internacional ou transfronteiriça de direitos fundamentais no desenvolvimento, na aplicação e no uso dessas tecnologias digitais. Tudo isso vai exigir esforços enormes, gigantescos, herculaicos, não só na área do direito ou do Estado.
Trata-se de arregaçar as mangas em prol do futuro, envidar os esforços para garantir o futuro, e por isso eu desejo a todos e todas que essa conferência contribua para que nós possamos compreender esse mandato e criar novas saídas. Obrigado. Agradeço a inteligentíssima palestra feita agora pelo professor Wolfgang Hoffmann-Hinn e passo às mãos dele o certificado de participação por este compromisso, fazendo com que eu chegue às mãos deles através das mãos do ministro Gilmar, e já passo a palavra ao ministro Gilmar para que possa usar do tempo que lhe for conveniente e necessário. Muito obrigado. Bom dia a todos. Cumprimentar nosso presidente da mesa, Beto Simonetti, que muito nos honra com a sua presença e também com o apoio e o convite para participar deste evento. Cumprimentar o professor Hoffmann-Hinn. Para aqueles que não sabem, nós estamos diante de uma figura icônica do direito alemão. Eu conversava há pouco com o professor Hoffmann-Hinn e lembrava que ele é o inventor do chamado Computergrundrecht. Essa segunda parte que ele narrou na sua fala, depois do Informationelle Selbstbestimmung, a ideia desse direito de integridade na computação ou no sistema foi feito com ele na Corte Constitucional, portanto, é uma grande obra, diria, constituinte. Por isso, todos nós o estudamos e o reverenciamos. Cumprimentar a professora Marisa, cumprimentar a todos os senhores aqui presentes. Eu vou tentar cumprir o tempo de maneira estrita. Já vimos que a temática, e a que me vou dedicar, é uma temática desafiadora, porque é algo que tem praticidade, é algo que diz respeito às nossas vidas. Até pouco tempo, falar de regulação na internet parecia que nós estávamos a falar de algo talvez preventivo, não é? Ou que não tinha efeito nas nossas vidas, algo que não dissesse respeito ao nosso cotidiano. Mas descobrimos inclusive no Brasil, de uma maneira bastante marcante, primeiro, os desconfortos, os incômodos dos insultos na rede, dos diálogos eventualmente impróprios, mas depois vimos que isto poderia ter consequências para o próprio processo democrático. Aquela intolerância que parecia algo mais ou menos normal num momento de polarização, se convolou naquele nosso 8 de janeiro deste ano ainda, portanto, um fato bastante recente, em que as três casas simbólicas do poder, o judiciário, o executivo e o legislativo, as três casas foram invadidas. E a partir de uma comunicação que se dizia que se estava marcando para uma festa, uma simples festa, e que haveria um encontro. Então, esse debate se tornou muito marcante para nós e, obviamente, que já nos debruçávamos sobre essas questões a partir dos impulsos que vinham da Alemanha, da própria União Europeia, como já foi aqui dito. Moderação do conteúdo em redes sociais talvez seja
um dos temas que melhor reflitam a maturidade das democracias atuais. Esse assunto delineia as diferentes abordagens adotadas pelos países diante de uma nova ordem global de grandes empresas de tecnologia. Já se destacou aqui que o problema hoje não se coloca, e o professor Hoffmann acaba de discutir, não se trata apenas do nosso tradicional direito negativo, mas se trata propriamente de ver como que se discute, como se constrói esses direitos, inclusive vis-à-vis aos poderes privados, se assim podemos chamar as plataformas. Como destacado pela professora Anu Bradford, em mais recente livro sobre o tema, intitulado Impérios Digitais, há uma nova ordem em que potências globais disputam a liderança do tratamento regulatório da rede. Essa nova ordem é caracterizada por 3 fortes vetores ideológicos. O vetor norte-americano, que privilegia uma abordagem regulatória orientada pelos valores do livre mercado, traduzida em uma lírica do Free Marketplace of Ideas. Um vetor chinês, de estatização da infraestrutura da rede e da sociedade de informação, que toma a comunicação digital como um instrumento de políticas públicas estatais, e, por fim, um vetor europeu baseado na afirmação de direitos fundamentais a partir de uma ressignificação profunda da Carta de Direitos Humanos da União Europeia. O modelo regulatório americano centra-se na liberdade de expressão, na internet livre e em incentivos à inovação. É caracterizado por um discernível técnico ou tecno-otimismo, depositando sua fé, muitas vezes, na autorregulação das empresas de tecnologia. Em contraste, o modelo regulatório chinês baseia-se em uma visão estatal para a economia digital. Busca maximizar o domínio tecnológico da China, mantendo a harmonia social e o controle governamental sobre as comunicações dos seus cidadãos. A abordagem regulatória europeia difere tanto dos modelos americano quanto chinês, por ser nitidamente orientada e procurar ser para os direitos fundamentais. Para a União Europeia, a intervenção regulatória é necessária para defender os direitos fundamentais dos indivíduos, preservar as estruturas democráticas da sociedade e garantir uma distribuição justa dos benefícios da economia digital. À medida que essas visões distintas de governança digital se acentuam, democracias em desenvolvimento, como o Brasil, se veem pressionadas a fazer uma difícil escolha entre os modelos disponíveis. Essa decisão tem implicações além das fronteiras nacionais, pois a adesão desses países a um ou outro paradigma pode solidificar a predominância de uma abordagem regulatória em escala global. Isso porque cada modelo representa os interesses e visões de um império digital específico, o americano, o chinês ou o europeu. Portanto, mais do que uma questão doméstica, o mundo observa certamente com atenção os próximos passos do Brasil na chamada regulação da internet, cujo posicionamento pode conferir vitória ou maior influência a um desses polos de poder. Diante desse complexo cenário geopolítico, o paradigma brasileiro tem buscado um equilíbrio conciliatório entre os 3 modelos, refletindo sua condição de democracia em desenvolvimento que lida com pressões e interesses externos divergentes. Apesar das diversas visões, parece haver certo consenso local sobre a necessidade de maior responsabilização dos intermediários online, por meio de uma regulação democrática que aprimore suas práticas de moderação de conteúdo. O caminho a ser trilhado pelo Brasil, contudo, segue incerto, oscilando entre forças e ideais muitas vezes contraditórios,
tanto globalmente quanto interna ou domesticamente. Já foi falado aqui da nossa legislação básica, o Marco Civil da Internet, aprovado em 2014, que representou uma solução inovadora no cenário mundial ao estabelecer, em seu famoso artigo 19, um regime de responsabilidade dos intermediários baseado em decisões judiciais. Ou seja, as plataformas ficam sujeitas a indenizar por conteúdo ilícito apenas mediante descumprimento de ordem judicial específica para a remoção. A aprovação dessa regra simbolizou o produto de um processo legislativo participativo, conferindo segurança jurídica e a disputas sobre a regulamentação da internet. Dessa forma, o Marco Civil da Internet se tornou referência para a elaboração de políticas públicas participativas, influenciando outros debates legislativos. Modelos centrados em decisão judicial para a responsabilização de intermediários são apontados como boa prática por documentos da sociedade civil e relatórios da ONU, sob a presunção de que evitam a remoção excessiva de conteúdo pelas plataformas, deixando essas decisões a cargo do judiciário. Contudo, como apontado por alguns autores, o modelo do artigo 19 apresenta limitações relacionadas ao judiciário como único escrutínio público de moderação online, a crescente influência das plataformas e a amplitude da regra para conteúdos distintos. Nos últimos anos, observou-se no Brasil a proliferação de discursos, já foi falado aqui, inclusive na fala do ministro Barroso, de discursos do ódio, desinformação e ataques às instituições democráticas, através das redes sociais, culminando nos atos golpistas lamentáveis de 8 de janeiro de 2023. Diante desse cenário, parece-me evidente a obsolescência do artigo 19 do Marco Civil da Internet para mediar o debate democrático no país, mostrando a necessidade de repensar-se ou de se repensar o modelo regulatório para responsabilizar adequadamente as plataformas. As redes sociais foram amplamente utilizados para disseminar conteúdos antidemocráticos antes e depois das eleições de 2018, em um contexto de radicalização política. Já em 2018, para relembrar todos os que aqui estão, já havia a história de que a urna eletrônica era fraudável, argumento que se redobrou nas eleições de 2022, inclusive com a participação de supervisão de militares em relação a essas urnas. Então, a mim me parece que fica evidente, no quadro dessa crise, que nós temos que pensar criticamente em relação a uma eventual revisão do postulado estabelecido no artigo 19 do MCI. As redes sociais, como eu já disse, foram amplamente utilizadas para disseminar conteúdos antidemocráticos, tanto nas eleições de 2018, como em seguida nas eleições de 2022. Em setembro de 2021, manifestações com ameaças golpistas ao Supremo Tribunal Federal levaram à edição de uma medida provisória, um ato executivo do governo com força de lei, a medida provisória 1068 de 2021, que restringia ou limitava a remoção de conteúdo pelas plataformas. A medida provisória foi suspensa por inconstitucionalidade, porém, seu teor reflete o atual modelo de autorregulação
concentrado nas plataformas pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet. O ápice desse processo de desarranjo informacional colocou as bases para os trágicos acontecimentos do 8 de janeiro recente. Nesse contexto, verificou-se que os drivers por trás do modelo de negócio das plataformas com veiculação de anúncios publicitários e o impulsionamento de conteúdos, pagos ou não, por sistemas de recomendação baseados em algoritmos, geram vulnerabilidades democráticas em uma série de casos, como quando a monetização alimenta canais que veiculam conteúdo ilegal ou nocivo, ou ainda em relação a conteúdos que envolvem questões políticas ou eleitorais. Diante desse desenho institucional, adotado pelo Marco Civil da Internet, é legítimo afirmar que boa parte do sistema de moderação de conteúdo online no Brasil está concentrado no exercício de estratégias de autorregulação por parte das plataformas. Isso porque são esses próprios agentes privados que, a partir da ordenação das regras das suas comunidades, implementam primariamente a atividade de moderação de conteúdo. A suficiência da autorregulação desregulada suscita, porém, controvérsia diante da veiculação e impulsionamento massivo de conteúdos de terceiros potencialmente ilícitos. Apesar dos esforços de autorregulação das plataformas, o que é inegável, para lidar com conteúdos ilegais ou contrários às suas políticas, pesquisas apontam limitações nessa atuação. Um estudo do NetLab, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, identificou, entre novembro de 2022 e janeiro de 2023, ao menos 185 anúncios patrocinados com teor antidemocráticos, veiculados no Facebook e Instagram. Desses, apenas 21 foram removidos por infringir as regras da plataforma. O levantamento também verificou falhas na categorização desses anúncios sensíveis, já que nem toda publicidade política continha alertas sobre seu financiamento. Esses dados evidenciam a propagação de informações nocivas, mesmo em canais e perfis monetizados pelas plataformas, assim como dificuldades em controlar conteúdos relacionados a questões político-eleitorais. Portanto, entendo que a crise democrática brasileira expõe de forma contundente, talvez já, a obsolescência do artigo 19 do Marco Civil da Internet, para regular o debate público online, em especial frente aos desafios trazidos pelo advento da sociedade em rede e pelo fenômeno da desinformação em ambiente digital. Mostra-se premente e inadiável, a meu ver, a revisão desse modelo regulatório, de forma a recalibrar os incentivos e adequar a responsabilização das plataformas digitais para a promoção de direitos e manutenção das condições democráticas. As limitações desse paradigma de neutralidade do conteúdo instituído pelo artigo 19 do Marco Civil da Internet levantam questionamentos sobre a suficiência do atual sistema jurídico brasileiro. Apesar da inegável importância histórica do dispositivo para a construção de uma internet aberta no país, hoje ele se mostra, a meu ver, defasado frente aos desafios contemporâneos. Corroborando esse diagnóstico, iniciativas estrangeiras têm construído modelos mais refinados de responsabilização de plataformas digitais, a despeito da complexidade que é a regulação, como nós acabamos de ver, inclusive na palestra do professor Hoffmann. É necessário encontrar um equilíbrio entre a completa liberdade das empresas e o controle estatal total do conteúdo, conforme tentado por democracias avançadas. Nos últimos anos, diversas alternativas legais têm sido concebidas no exterior para combater comportamentos ilícitos online, como discurso do ódio e desinformação.
Novos marcos regulatórios buscam estabelecer balizas para a moderação de conteúdo por plataformas. Ao invés de pré-definir materialmente o que é ilícito, essas leis adotam estratégias processuais, focando no gerenciamento de riscos e tratamento dado pelas empresas à exposição dos usuários a danos. Essa abordagem procedimental, não substancialista, distingue as novas regulações das normas tradicionais para veículos como rádio e TV. Devido à dinâmica contínua das plataformas, é inviável reproduzir a dicotomia entre conteúdo e transmissão. O foco deve estar na arquitetura tecnológica e nas decisões sobre reclamações e critérios de moderação. No Reino Unido, por exemplo, discute-se o dever de cuidado, investigando se medidas razoáveis são adotadas contra riscos sistêmicos. Um exemplo também é a lei alemã, NetzDG, que busca combater discursos de ódio e notícias falsas online por meio de regras procedimentais para as plataformas. Outro caso é a proposta já referida do Reino Unido de instituir o dever de cuidado a ser cumprido pelas empresas. É claro, é necessário encontrar um equilíbrio entre a completa liberdade das empresas e o controle estatal do conteúdo, conforme tentado. O Digital Services Act europeu, entrará em vigor em 2024, exigirá a remoção rápida de conteúdo ilícito e medidas de transparência. As plataformas deverão aplicar de forma diligente e proporcional, além de implementar estratégias de mitigação de risco. O DSA confere flexibilidade ao prever imunidade caso as empresas conduzam investigações próprias de boa-fé para identificar conteúdo ilegal. No Brasil, parece essencial que um novo marco jurídico aumente a confiabilidade e previsibilidade da moderação por garantias processuais e mecanismos transparentes de resolução de disputas. A ênfase em processos, não na substância, parece um caminho promissor. A definição do ilícito também possui relação com o direito penal pré-existente. O atual projeto de lei em debate no Brasil, 2630 de 2020, da relatoria do deputado Orlando Silva, representa talvez um passo importante na regulação de plataformas digitais. A proposta modifica o regime de responsabilidade por conteúdo ilícito previsto no Marco Civil da Internet para provedores considerados de grande porte. Seu artigo 12 determina que essas plataformas envidem esforços diligentes e rápidos para combater material ilegal gerado por terceiros. 7 tipos criminais são listados, incluindo delitos contra o Estado Democrático e crimes do ódio. Após notificação, as empresas podem ser responsabilizadas caso não removam o conteúdo. Adota-se, portanto, responsabilidade subjetiva condicionada ao conhecimento prévio da eventual ilicitude. Porém, para a efetiva punição, exige-se ainda a prova de descumprimento reiterado do dever de cuidado, conceito advindo de debates britânicos que visa conferir caráter coletivo, não individual, à violação. Não está claro, contudo, como se vai operacionalizar na prática essa avaliação de dano sistêmico. Ainda assim, a proposta cria incentivos para que plataformas de grande porte limitem proativamente a circulação de material nocivo. Altera-se o modelo reativo e privado do Marco Civil, baseado em decisões judiciais fragmentadas. O projeto traz o debate para a esfera pública, estabelecendo parâmetros prévios sob uma ótica democrática. Outro aspecto positivo é a definição das categorias criminais pela lei e não pelas plataformas. Cabe ao Estado, considerando valores democráticos compartilhados, delimitar os contornos da legalidade no ambiente digital. Portanto, apesar de alguns ajustes necessários, o projeto representa um avanço na direção da maior responsabilização e governança pública da moderação de conteúdo por provedores
de grande porte. Eu chego à conclusão dizendo que a governança democrática da internet, ou a sua regulação propriamente dita, encontra-se em uma encruzilhada histórica, como vimos. As plataformas digitais adquiriram um poder sem precedentes, desafiando mesmo as bases dos Estados nacionais. Entre os modelos rivais propostos pelas grandes potências, emerge para as democracias periféricas como o Brasil a difícil tarefa de trilhar um caminho próprio na regulação da rede. A construção desse caminho singular exige sabedoria e discernimento. Impõe-se evitar os extremos igualmente danosos do dirigismo estatal e do laissez-faire corporativo. A saída é uma via madura que equilibre public oversight e self-restraint, liberdade individual e segurança coletiva, privacidade, propriedade intelectual e acesso livre. Essa tênue linha demanda uma ampla deliberação democrática, enfrentando interesses poderosos. Por isso, a regulação da internet não é meramente uma questão técnica, mas um desafio civilizatório fundamental. Mais que disciplinar o espaço digital, está em jogo a proteção da dignidade da pessoa humana e do debate público interno contra a manipulação algorítmica. Muito obrigado. Parabenizo e agradeço mais uma vez o ultimamente entrego o certificado de alegria de participação em nossa mesa, sua participação em mais um dos eventos da Ordem dos Advogados do Brasil, e passo a palavra à professora Marisa Gimenez Martins. Muito obrigado. Thank you very much. Good afternoon already. My presentation, unfortunately, will be in English, although I could do some of it in German. I have studied in German, but I'm going to spare you my Spanish German, and I will do it in English. The first thing that I want to say is that I am absolutely delighted to be here. It is an absolute pleasure and an immense privilege and honor to be talking to you today about these topics. In particular, to be sharing the panel with eminences it's very high in a professional career where you can share a panel with people like Professor Hoffman and Judge Gilmar. I have learned a lot. I have to say that before I get into my presentation, Professor Hoffman, I absolutely agree with you in your thesis about the fact that we need a new way of regulation, that it needs to be transformative, and that it is no longer, and I think this is very relevant, this is no longer about preventing harm, like content regulation has been for many, many years, and we'll get to that in a little bit in my presentation, but it is also about the respect for fundamental rights. So I take that with me. I think it is a fantastic thesis. So come more to Brussels, Professor Hoffman, talk more about that. I think that the politicians, policymakers who make the laws will need to hear a little bit more on that. Also from Judge Gilmar, it's an absolute honor to listen to him and talk about how Brazil is looking at content regulations, looking at intermediary liability. And I have a few comments to his thesis as well, and it's to build on it. So in any event, I think it has been a very, very enriching presentation. I'm a public policy professional, ladies and gentlemen. I'm not a lawyer. I'm not a practicing lawyer. I work at a global corporation, which is Meta Platforms, whose mission is to build community and bring the world closer together. Billions of people use our platforms and our services to communicate with each other, with friends and family, to run their business, and to follow interests. This audience here might be aware that only 5 years ago,
the landscape of EU-wide content regulation was very different to the one that we see today. In 2018, what we had in Europe, European-wide regulation, was the Copyright Directive, which was being reviewed to address the digital single market, and the Audiovisual Media Services Directive, which was also being amended. During the last legislative period between 2019 to 2024 in Europe, the term of the European Parliament and the European Commission, online platforms have been subject to a plethora of legislative and non-legislative proposals, followed and preceded, and this is important, followed and preceded by policy and legal debates between academics, practitioners, industry, civil society, and policymakers in the European Union. There's a lot of debate in Europe when a law is being made, and everyone participates. If that's one of the things that I would want to let you go today, is that that's how we do law, with policy, with practitioners, with civil society. It's no longer a closed-door affair. Now, 2023, today, what do we have? Well, we have a terrorist content regulation, what we call the TCO, and the Digital Services Act, indeed, the DSA. There's also a lot of legislation in the pipeline, what is called the CSAM proposal, which is about child sexual abuse imagery. It's being discussed currently in the European Parliament and in the Council, with a focus on two areas. And this is, an extra mile, which is two things: content detection on the one hand side, and risks assessments on the other. The idea of the risk assessment is something that has come to content regulation, and it will not leave, I think. There's also some discussions about the European Media Freedom Act, which is part of something called the Democracy Action Plan, the DAP, which includes also a series of proposals and legislation as well. Two pieces of non-legislative proposals that are very important for companies and that really are part of that new level of content regulation in Europe, and that is the Code of Practice Against Disinformation and the Code of Conduct to Counter Hate Speech. These two things are examples of co-regulation and no longer of regulation per se, and I will talk a little bit about that. So that's just a little bit of an introduction to what I will do now. And if you see in the next slide here, I put slides also to keep you focused a little bit more. I will see that I will talk a bit about the Digital Services Act, the EU Code Against Disinformation, and the Code of Practice Against Illegal Hate Speech. Actually, for formality, it's not called the Code of Practice Against Illegal Hate Speech, it's called the Code of Conduct. But anyway, between friends, I think I just wanted to simplify a little bit the terminology. So if we go ahead, I will go a level deeper to what Judge Gilmar has just done really well on the Digital Services Act, so that you see how a company sees a law and what are the aspects that a company like Meta pays a lot of attention to. That also explains then how we act, what we're thinking. So bear with me. I know that you know some of these things, but you see how I do it. So the Digital Services Act, most people know, most of you, if not all, are very familiar with this law, and you know what the objectives of the law are. So the first thing that we always start with is, what are the objectives of the law? What was this law trying to achieve? This is relevant for us. So I would say that there were 5 main objectives, really 5, and I will read them to go quick. The first one, and I think this was shared between the policymakers and the companies, in 2018, when we started all talking about, well, we might have some regulation, the first thing they always told us when the Commission called us would say, this law needs to enhance the trust in the online platforms and of the online world. If the law does not enhance trust in the online world,
why are we doing this? So it is good for you, it has to be good for you, it has to be good for society. The second one was ensure effective measures to combat illegal and harmful content. That's obviously what this law is about. Third, review the e-commerce directive of the year 2000 that laid the foundations for intermediary liability in Europe. The law has been, the European Union had tried to review the e-commerce directive many times. And every time, and Professor Hoffman would know, every time the proposal would get drawn into a drawer. And that also shows how sometimes politics are important when a law is being made, when these proposals are built into a drawer and when are taken back. So this was the time really to now and for once review the e-commerce directive. Fourth, to support a procedural law, to Dr. Yilmaz's point as well, supporting a procedural law based on 3 principles. So the DSA is based on 3 principles, which are accountability, transparency, and effective enforcement. These are the 3 things that the DSA is based on. And last but not least, I know we're in Germany, but it was very necessary to avoid the fragmentation of the single market. It was important to have a horizontal law on content regulation that would be applied throughout the 27 member states, and to avoid the different national legislation that had been appearing around a number of years in the European Union. So who is it addressed to? The DSA applies to a wide variety of services. It applies to private messaging, it applies to public platforms, it applies to mere conduit and caching and hosting, some of this terminology that comes from the intermediary liability world. But it is an asymmetric legislation. And I think the asymmetric legislation in Europe is coming to stay. There's a difference, so not every actor, not every type of actor is regulated in the same way. So there's rules for intermediary services, but there's also rules for online platforms. I've put there Facebook and Meta because there's a concept in the law, which is the concept is online platform, and very large online platforms. Unlike the DMA, for instance, which is another piece of legislation, this is it's pretty easy to understand who is a very large online platform because the definition is very quantitative. So if you have more than 45 million users, monthly active users in the European Union, you are a VLOP, you are a very large online platform, so no discussions needed. So what does that mean? That means that on top of the baseline concept regulation, we have extra due diligence. I would call it due diligence myself. Due diligence for very online platforms like Facebook or Instagram. So what comes next? So what is it really? So we know why it was done, what are the elements, who is covered. So what are the key elements? In a nutshell, the DSA is built around 4 pillars. The first one is the intermediary liability regime applicable to all services. Measures enhancing transparency and user empowerment. To give you, for example, we need to give more information to users on the actions that we take. When we remove something or we don't remove something, why do we do that? So this is something very important as well. The law now is based on user experience and much more communication with the user, between the platform and the user. The user needs to know more about why we take the decisions that we take. And this is, I think, another element of content regulation that is going to stay here with us. We also have transparency. There's a lot of transparency and reporting, a risk-based accountability, and a centralized enforcement. I wanted to stop a little bit here on this slide and go through it in a bit more detail, because I think that will help understand a little bit more what the DSA is and what
apart from transparency, right, which is very clear, you're transparent about what you do, you do a lot of reporting. What are the two phases of this law? On the one hand side, we were talking about the review of the intermediary liability regime of the year 2000. And on the other side, on the right-hand side here, we see the risk-based accountability. It's the new risk-based approach. That is what conforms really what we said about asymmetric regulation. The first thing that I'd like to see is that the risk-based accountability, which is what the majority of people understand or what the DSA is, cannot be understood, in my opinion, in my humble opinion, without the first pillar of the intermediary liability. So in a way, the construction of the DSA is based on a very strong intermediary liability regime, and built on top of that a risk-based approach, a risk accountability approach. One cannot be without the other. Why would I also say that? Is because if this were the case, the Commission and the European Union would have only reviewed the e-commerce directive and had a new directive or regulation. They would have done a new directive or regulation for the DSA. So it's very important that the risk-based approach cannot be understood without the intermediate liability. So looking at the intermediate liability, what do we have? So the first thing is a confirmation of the principles of the intermediary liability regime of 2000. It's not a given. There was a lot, and Professor Hoffman would know, there was a lot of debate as to what intermediary liability, how the new intermediary liability regime should look like. And here, the question is that the fact that there is a primary liability on the user and a secondary liability on the platform, as soon as it has actual knowledge upon receipt of a valid notice, is something that is confirmed in the new regime. So that's the first thing. It requires, there's a notice and action regime, which is an ameliorated notice and takedown regime. And it is important because the DSA gives us the opportunity to look at case law and say, there has been so much confusion for such a long time. I'm not using very legal terms here, but there was a lot of confusion for a long time as to what really constituted a valid notice. When can I say that? When can we say that the platform actually has action knowledge? So this is being solved here because the notice and action regime really includes things like when a receipt of notice will be considered to give rise to actual knowledge, the fact that you need to include a valid URL, you need to provide information that would allow the platform to identify the content, you need to provide, when you report, information about that helps understand why a content is illegal or is not illegal. So that is an important amelioration of the 2000 regime. It also rejects something that is called the notice and stay down. The notice and stay down is something that the right holder community uses a lot. And to say that the notice and takedown is a regime by which the platform would have to proactively look for illegal content and make sure that it stays down. Right? The notice and stay down is incompatible with a notice and action regime. And while this was debated, it was discarded. No notice and stay down. Above all, because a notice and stay down will be absolutely incompatible with a prohibition to general monitor the internet, which again is another anchor provision of the limited intermediate liability regime. Now, not everything is just a tightening up or ameliorating here and there of the 2000 directive. There was something new. And to be honest, we were surprised when we saw it in the Commission's proposal. And that is the idea that companies should be incentivized to voluntarily, not obligatory, but voluntarily look, I think you mentioned it too, to look for illegal content to take that down. Something very similar to what the US calls the Good Samaritan clause, but let's
Take that with a bit of caveat because there are some differences to the exact clause in US law. But this is important. So on the one hand side says, yes, you can take voluntary measures. Yes, you can make sure that your platform is better and there's less bad content. But you're not going to lose your limited liability just because you are doing more. It's just that we won't oblige you to do so. So this is really important. On the right-hand side, once we have this, on the right-hand side, we have the risk-based accountability, which is based on risk assessment against, I put an X there, but it should be against dissemination of illegal content, risks against against the harm to fundamental rights, and risk against the manipulation against civil discourse, attempts against civil discourse or elections. There is a role for co-regulation. So you will have to do a risk assessment. That risk assessment will have to be published as well. Next to the risk assessment, we'll need to find mitigation measures. Those mitigation measures can be of very different nature, co-regulation included. So this is no longer the time of self-regulation, but a co-regulation like the Code of Practice of Misinformation. And the idea of a third-party reporting, so there would be an independent company that would have to perform an assessment on your work. So moving a little bit further, this law has been now approved. It will come into force in 2024 for all services. For us, VLOPS, is already in practice since the end of August. We have been working hard, of course, to comply with this law. And we have dedicated more than 1,000 people. You imagine 1,000 people just working to implement a piece of legislation. Of course, when it comes to the DSA, we had already many processes and measures in place. We don't start from zero. The DSA was built, and I was discussing this with a colleague before, the DSA was built after many years of communication, collaboration with the legislator. The legislator came to see our services. They talked to our content moderator directors. They asked questions about our policies. They put us on the spot many, many times. There were many discussions done before the law was done. So it's not that we were starting from scratch. But of course, what we would do is we would take our processes, we will take our mechanisms, benchmark them against the law, and then determining, having different alternatives of how to comply with this law. So what are the things that for us were the most important things? As we look into how to comply with the law, it's obviously about investments, it's obviously about money, but it's also about making sure that if we have different alternatives on how to comply with the law, we use those that are best for the user, that has the best user experience. So this is really what we are looking at when we're looking at a compliance of these things. And of course, a lot, and I think that Judge Omar also has said it and said it in the past, a lot of these needs to be developed in the next months. This is a process law, indeed, but there's a lot of holes, like in any law. There's vagueness, and when there's vagueness, these needs to be then developed further. So we will see what the role of the regulator would be, right? So not only of the legislator, but of the regulator. So we'll see that later. So let me give you some examples here of some of the changes that we've made because of the DSA. So the first one is called something, and I can send more information if people want to know, something called system cards, where we're sharing more details about how our AI systems work and how we rank content. And this is following some of the provisions of the DSA to this regard, also when it comes to recommended systems. We've also launched 2 products very recently called Content Library and API, and these are new tools available to researchers so that they can
access more data to researchers. These tools are now available. To be clear, there's a lot of still lack of clarity of how the provisions of the DSA with respect to researchers will be implemented. There's something called delegated acts, so the EU needs to still come up with a little bit more explanation. But we are already making those products and those changes available. And on age-appropriate personalization as well, there's some restrictions that we have made also to the use of interest in order to serve advertisements to teens, those who can come to the platform, so the above 13 and others. So this was a little bit the DSA. I just have 5 minutes or so, bear with me. Just want to tell you a little bit about the EU Code of Practice against disinformation. I think that self and co-regulation does not stop really with it. I think, as I said before, we will have a code of practice on disinformation, and we will probably have a code on advertising very soon, in addition to the code on hate speech. The code of practice was launched, the first code of practice was launched in 2018. And if I can tell you something, is that when we talk about misinformation in the European Union, before the war, before COVID, everyone was just thinking about the European elections. So the first code was in 2018. It was self-regulation, and it was explicitly done in order to make sure there was not mis and disinformation on the EU elections. Fast forward, of course, in 2020, we had, as you all know, I don't have to tell you, the pandemic broke, so the COVID-19. And Vice President Jourova, this is how law works also for practitioners like you. I'll tell you from my perspective how these things happen. In 2020, Vice President Jourova called the platforms to her office, and I was there, and he said, you know, there's a COVID-19 is an outbreak. What are you going to do about this? How are you going to bring authoritative information? How are you going to fight misinformation on the platforms? Are you going to collaborate with WHO? How do we do with coordinated unauthentic behavior? So this was really the beginning. This was really the beginning of the new Code of Practice on Disinformation that was signed in 2022, but whose work started in 2020. Let me give you a little bit of a flavor of what is it about. The Code of Conduct has 4 or 5 pillars here that are important. And these were the original pillars of 2018. And these are the pillars that we still have today. The first one is integrity of services. These includes commitments against interference, manipulation, fake accounts, and bots. The second is political ads transparency. You know that in Europe we also have a proposal on political ads that is currently in trialogue at the moment. And this is about obligations to label political ads, to provide an ad library, and transparency obligations on targeting criteria. So how, when a politician or someone, a candidate, wants to do political ads, you need to say what are the targeting criteria, how much you're spending, what is your audience, and all of this information is to put in a library. By the way, this is also in the DSA. Fact-checker empowerment. The European Union is a decisive supporter of fact-checking. That's it. We have 90 fact-checkers around the world, 26 in Europe. The Code of Practice includes the support for fact-checking and the need to promote authoritative sources of information. Research empowerment, access to data by researchers, ads placements, do not monetize, of course. Do not monetize misinformation. And something really that is relevant to Meta, and is not relevant to any other platform that signed this code, which is that we also committed our messaging services to the Code of Practice against disinformation. No other company has done it. So Messenger and WhatsApp are also part of the code. So
this is really the code. If you want to see what the platforms that we are doing in Europe with this code, we have to do a report every year. That report has been is public, so you can see the amount of ads that we delete, the amount of content that is fact-checked, etc. So that is in there. This is just very quickly to see how it worked from 2018 to 2023. The elections continue to be a very relevant point for politicians to get this done. But I have to say that this has been an exercise of collaboration between the European Commission, the platforms, civil society, including the research community, and the media regulators. If I have to say, not because we have participated on this or because I participated in this exercise, but I have to say that this is the first time that a company voluntarily agrees to this level of commitment for the purposes of anything, including this information. But also, it is also the first time that companies get together with civil society and together create something like this, a code with teeth. So it is obviously in our interest that this works, and hopefully it will work. Obviously, some of the challenges that we have faced and some of the places where this will be tested has been first the Slovakia election. There's a lot of polarization in Central and Eastern Europe at the moment. There's a lot of pro-Russian narrative. There's a lot of nervousness. And so this is, in instances like this, it's when you can see whether a code like this works or not. Finally, ladies and gentlemen, the Code of Practice of Misinformation is not the only piece of code regulation. We're currently reviewing the Code of Practice Against Hate Speech that Meta and other platforms signed in 2016 and others in 2022. And we're going to discuss this tomorrow in Madrid under the Spanish presidency. So after this, I'm going to Madrid to do that. And the question here is, it's not only about a big company like Meta or Google or others to commit to do things. It is also, how do we bring the smaller companies, the smaller platforms, to also take responsibility? How do we share our best practices with them? How do we share the practices between the big ones as well, to make sure that we create a legal and a policy culture against hate and against illegal and harmful speech? So it is an impossible, difficult task, but that's something where you can find Meta. And I hope to see you soon at some other occasion. I hope this was useful to you. Thank you very much. Oi. Bom, antes de encerrar o painel, agradeço também a participação da senhora Marisa Jiménez Martim em nossa conferência e declaro encerrada esta mesa por esta manhã. Muito obrigado a todos e até logo mais. Agradecemos a presença ilustre dos participantes desse painel e informamos que os painéis retornarão daqui a 1 hora para a continuidade dos painéis da tarde. Ok? Obrigado, bom almoço.